Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Talk de Produto. Eu sou o Marlon Dognini, sou especialista de produto aqui da Sênior, cuido da parte de exigências legais. Também terá participando aqui na nossa Talk a Adriana Vieira, que ela é PO da parte de fiscal dentro do RP Mega. Hoje nós temos um tema super relevante nessa talk, né? Falar de reforma tributária e como que o RP Mega está se adaptando para atender a reforma para 2026, né? Aqui alguns recadinhos, né, iniciais. Eu acho que é importante que dúvidas, né, podem ser colocadas aqui no chat, né, a gente vai respondendo aí durante o evento. Aquela pergunta que já couber durante o nosso discurso, a gente já vai fazê-la e respondê-la, né? Senão lá no final a gente vai ter um momento para responder as perguntas aqui, né? A previsão do nosso evento aqui é de 1 hora, né? A gente tem aqui uma parte inicial, né? Que a gente vai falar um pouquinho da reforma, né? A gente vai avançar também depois para apresentar o sistema, né? E depois aí vai uns 10, 15 minutos no finais para responder perguntas. Outro recado importante, né? Essa live aqui ela está sendo gravada, né? E depois vai ser disponibilizada aí no final para vocês também, né? Então pode ficar bem à vontade, né? Porque daí depois a gente compartilha com vocês esse vídeo e todo o material. Vamos lá, então, dando início aqui agora ao nosso evento. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho do que é a reforma, né, o que entra em vigor em 2026, justamente para fazer essa conexão, né? Mas o objetivo da talk mesmo é falar, então, o que tem de novo dentro do RP Mega, né, para atender a reforma, para que todos vocês, então, lá em 2026, né, consiga atender as demandas sem nenhum problema referente à reforma tributária. Como vocês sabem, né, o Brasil aqui está passando por umas grandes mudanças no cenário fiscal e tecnológico. A gente fala muito em reforma, 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 né? Mas não podemos esquecer, tem uma outra grande mudança acontecendo, que é a adoção do CNPJ alfanumérico, né? Então, por que o CNPJ alfanumérico, né? No último ano, né, a Receita Federal aí ela liberou, né, mais de 4 milhões de novos CNPJs e ela fez uma projeção, né, dos números disponíveis de CNPJs no país e estima-se que entre 4 e 5 anos, se manter o ritmo de criação de empresas, não terão mais números disponíveis para novas pessoas jurídicas, né? Então, diante disso, né, ela lança agora um projeto de não aumentar o número do CNPJ, né, e se tornar um alfanumérico, né? Então, empresas que já possuem o CNPJ, que já possuem o seu cadastro, não terá nenhuma alteração. Somente novas empresas ou novas filiais que forem solicitar um CNPJ a partir de 1º de julho de 2026, né, podem receber sim um CNPJ contendo letras. Né? Então, tanto no número raiz, número da empresa, como no número sequencial da filial. Então, essa é uma mensagem aqui importante. O sistema vai ser adaptado, tudo isso até lá no dia 26 de junho, mas 26 de julho, né, de 26. Mas é importante, eu queria já trazer nesse evento, porque assim, a gente fala muito em reforma, mas esse também é um assunto bem importante, porque vai impactar a operação, adaptações de todos os sistemas do país inteiro. Aqui eu não falo só da Mega, mas eu falo do país inteiro, para comportar um CNPJ alfanumérico. Vamos então agora ao foco da nossa agenda, né, que é a reforma tributária. Quando a gente fala em reforma tributária, isso não é algo novo, né? O Brasil já fala dessa tal reforma do consumo, né, ou reforma tributária, né, para mais de 20 anos, né? Diversos projetos de leis, né, prevendo alterações. E aí sim, em 2023 foi aprovado a emenda constitucional 132, que prega o quê? Que os impostos atuais, lá, o IPI, PIS e COFINS, né, serão substituídos pelo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o ICMS e ISS serão substituídos pelo IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços. Né? O CBS, competência da União, IBS, competência dos estados e municípios, né, que ainda está para formar o comitê gestor que vai fazer a gestão e distribuição desse imposto para esses entes. Quando a gente fala, né, CBS e IBS, né, é um modelo em que o Brasil, né, se baseou, né, no modelo do IVA, né, o IVA mundial aí que países europeus, países norte-americanos utilizam, né, eles pegaram esse conceito e trouxeram para dentro do Brasil. Mas dado
o tamanho do Brasil, né, e as regionalidades que ele tem, né, aqui não foi possível adotar um IVA, né, com uma alíquota única, né? Então aqui foi utilizado IVA dual, né? Dual de CBS e IBS. Então por isso que desse modelo que o Brasil adotou. Junto com a reforma também vem o imposto seletivo, o IS. Né? Ele é um imposto, né, para diminuir ou reduzir o consumo de mercadorias e serviços, né, que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Né? Exemplos, né? Produtos derivados do fumo, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, extrações de minérios. Né? Então, são produtos, principalmente aqui, né, e serviços, né, que causam algum dano ao meio ambiente ou à saúde humana. Então, tem esse imposto também previsto dentro da reforma tributária. E vamos lá, né? Essa reforma ela não vai entrar do dia para a noite. Né? A gente não vai sair aqui no dia 31 de dezembro, né? E no dia 1º de janeiro de um determinado ano, entra para valer CBS e IBS, deixando de existir cinco impostos. Né? Não é assim que vai acontecer. Né? Já a emenda constitucional prevê que esse período, né, de adaptação à reforma tributária se dará em 7 anos. Né? Começa em 2026, ele é um ano de testes para o governo, dos seus ambientes, do modelo que está sendo construído, testes para os contribuintes, né, também para se adaptarem a todo esse modelo, a esse conceito, onde entra, né, o CBS e o IBS, a uma alíquota ainda bem irrisória, vamos dizer assim, né, 1%, onde não terá cobrança desse imposto, ou seja, não vou aumentar o meu preço do meu produto, do meu serviço, né? Não vou recolher esse imposto lá em janeiro a partir de janeiro de 26 e também não vai dar direito ao crédito a partir de janeiro de 26. Como eu falei, né? Mas o documento fiscal, né, emitido a partir de janeiro de 26, nota de entrada, nota eletrônica, nota de serviço, CTE e outros documentos eletrônicos, precisam se destacar CBS e IBS. Né? E os demais impostos nada mudam, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, a regra atual ela vai ser mantida em 2026, com as mesmas alíquotas, com as mesmas exceções, com os mesmos benefícios fiscais, tudo isso se mantém ao longo de 26. O que eu preciso de 2026 é destacar esse CBS e IBS nos documentos, porque é um ano em que a alíquota de 1%, principalmente do CBS, né, vai pautar o governo a entender qual é a alíquota que deve ser aplicada a partir de 27. Né? 27, sim, começa a valer o CBS. Né? E o IBS lá ainda continua sendo uma alíquota de 0,1%, mas a principal recolhimento, né, é o CBS que vai acontecer, onde então o PIS e COFINS deixarão de existir a partir de janeiro de 27, né? O IPI, a maioria das suas operações vão ser tributadas a alíquota zero e o ICMS e o ISS se mantém. Né? Então, quando a gente fala aí da reforma, né, é lá em 27 quando entra de fato, né, a tributação sobre o consumo. Né? E aí entra também o imposto seletivo. Somente daí lá em 33, né, de fato, que essa trajetória da transição da reforma tributária estará concluída. Né? Então, onde os 5 impostos deixarão de existir e ficará aí vigente somente o CBS, o IBS e o imposto seletivo a partir de 2033. Mas vamos lá, né? Quando a gente fala de reforma tributária, é muito comum, né, e falar do seguinte, né? Isso é um problema da área fiscal, um problema da área contábil, né? É só mais 2 impostos. Assim, só mais 2 impostos. E não é isso que acontece na prática, né? A reforma tributária ela vem trazendo novos conceitos, conceito de simplificação, conceito da clareza, né? Das informações, e isso começa a impactar não só a área contábil fiscal, mas o negócio das empresas. Né? No sentido, começa lá no cadastro, né? Eu preciso ter um cadastro agora já deveria ter, mas agora ainda mais relevante, né? Bem calibrado, né? De NCM, NBS, né? Localização nos meus clientes fornecedores. Então, tudo isso é importante já nascer com essa revisão cadastral. Né? Processos de compras e vendas. Né? Então, o meu preço do que eu compro, daquilo que eu vendo, lá em 2027 ele já vai sofrer um impacto. Por quê? Deixando de ter PIS e COFINS, meu preço tende a diminuir.
certo? E vai ser incorporado o CBS. A alíquota é por fora, não vai estar na minha tabela de preço, né? Vai depender do local onde eu vou estar prestando serviço, onde eu vou estar vendendo. Então, assim, muda um pouquinho o conceito de formulação de preços em relação quando fala dos impostos da reforma tributária. Toda a parte de contratos de compra, contrato de venda, isso precisa ser revisto, né? Aqui, principalmente aqueles contratos cujo término extrapola janeiro de 27, né? Basicamente, estou falando aqui de um contrato de 15 meses, né? Já entraria lá em janeiro de 27. Então, esse é o ponto de atenção, né? Esses contratos precisam ser revistos, precisa ser. Já tem alguma cláusula prevendo alteração de legislação? Se não tem, vai ter que sentar, né, com tanto o contrato com o tomador ali, né, ou com o prestador, né, para alinhar essas alterações. Quando a gente fala aqui ainda, não é só, como eu falei, né, no preço vai aumentar, vai diminuir, né, que é tudo que a gente conversa, né, a gente ouve, né, a reforma vai aumentar para mim, vai diminuir o meu custo, né, esse sim é um impacto, né, mas o financeiro, meu fluxo de caixa, ele também vai ser impactado, né, apesar de que tudo na reforma agora dará direito ao crédito, né? É a regra geral, né? Tudo será não cumulativo, né? Independente se é um serviço, se é um produto, né? Agora, a regra é dar direito ao crédito. E a exceção é não dar direito ao crédito. Somente lá itens que foram adquiridos para consumo pessoal é que não vai dar direito ao crédito. O resto dará direito ao crédito. Só que esse crédito não será liberado no momento da aquisição, certo? Ele será liberado para o adquirente no momento da extinção desse débito. E aí tem uma série de figuras, né, aqui que nascem com a reforma, né, a principal dela, né, que mais se ouve falar no modelo de extinção de débito é o split payment, né, que no momento do pagamento ao fornecedor já ocorrer a retenção ou split, a divisão daquele valor, né, já retirando o CBE e o CBS daquela operação e pagando, né, ou liquidando aquele débito. E aí sim o crédito é liberado. Então, por isso, dá preocupação do financeiro, do fluxo de caixa, ficar bem atento a isso, né? Eu posso fazer uma venda de R$ 1.260 e receber só R$ 1.000, 260 já foi retido de imposto. Quando eu falo então de créditos, isso pode acontecer em momentos distintos entre a entrada e a liquidação desse débito, né? O meu estoque, né? Principalmente aqui para quem é indústria, para quem é atacadista, né? A própria varejista, né? Que trabalha com mercadorias, né? O meu custo da mercadoria ele entra com um custo maior, né? E só vou poder apropriar aquele crédito quando de fato ele for liquidado, né? Quando ele for extinto o meu débito, que eu posso apropriar o crédito. E tudo isso, obviamente, né? Volta agora sim, né? A área contábil fiscal, né? Para gerenciar e coordenar todas essas operações dentro da empresa, contabilizando tudo isso. Muito provavelmente esse crédito vai ter que nascer com uma conta transitória, né? Mas quando eu estou falando tudo isso daqui, impacto 2027, certo? Quando vai ocorrer de fato, né? O pagamento e o crédito de CBS e BS. 2026 ainda não é um ano que a gente precisa aprender com a reforma, né? Aprender no sentido de entender os cálculos, né? Entender como isso vai ocorrer, essa dinâmica, né? Prever tudo isso, né? Para que lá em 27, sim, aplique isso na prática. Falando de atualização, né? Como que agora a Mega vai estar preparada para isso? Né? A primeira fase, né, de parametrização, configuração, adaptação, né, nos processos de cálculos na entrada e na saída, né, já estão disponíveis na versão 5.02.01.30, certo? Lá na versão de julho, início de julho, lá saiu a versão. Então, assim, primeiro ponto importante, né? A reforma ela está em constante atualização. Tem notas técnicas saindo, praticamente a cada 15 dias tem uma nota técnica alterando, tem ambiente de homologações que não estão disponíveis ainda, né? Então, assim, a Receita Federal não fechou e não tem toda a reforma construída e liberada de modo que os RPs consigam construir já com plena confiança. Nós estamos construindo, né, assim como a própria Receita Federal e o Comitê Gestor, né, estão desenvolvendo e evoluindo os sistemas da reforma, nós também estamos evoluindo o nosso. Né? Então, a mensagem importante é que atualize para essa versão, a ponto 30, né, que é onde já tem as estruturas básicas para a reforma tributária,
né? E teremos outras atualizações. Então, assim, precisamos reduzir o espaço entre uma atualização e outra, né? Para estar mais próximo das alterações que o governo está liberando e nós também estamos liberando no produto, né? Teremos uma nova versão, né, a 5020138, né, lá no dia 19 de setembro, que já irá atender a geração dos documentos eletrônicos, gerar uma nota eletrônica já no XML, né, com CBS e IBS, né, o CTE, né, no caso de recebimento. Então, tudo isso vai estar na versão lá do dia 19 de setembro. Acho que isso é importante, né? Atualizar o sistema, né, o quanto antes, começar a se preparar, botar um ambiente de homologação para testar isso, né? Depois vocês vão ver, né, a Adriana vai mostrar. Posso sim, né, já antever essas parametrizações e configurações, prevendo, né, que isso entre lá no dia 5 de janeiro de 26. Já posso fazer isso agora, parametrizar todo o sistema, e para quando chegar lá no dia 5 de janeiro, na primeira nota que eu emiti lá naquela segunda-feira, né, já começar a calcular CBS e IBS antecipadamente. Não preciso chegar lá no dia 4 e mudar parâmetro, nada disso. Tudo isso já tem parametrização com vigência, né? Depois a gente vai ver isso na prática, né, dentro do sistema. E só para comentar, como lá no início eu falei do CNPJ Alpha, né, que também tem um grande impacto, a Mega, né, o RP Mega aqui também vai estar sendo adaptado para que lá na versão de março do ano que vem, né, é a nossa estimativa de liberar todo o RP compatível, né, a aceitar um CNPJ com letras, né, e aí fazer toda a validação de consistência disso, né, a partir dessa versão. Quando a gente fala então de reforma, né, a gente está aqui acompanhando, né, todos os trabalhos que estão em movimentação que está acontecendo com a reforma, né, a Sênior não está trabalhando agora, esse ano, quando saiu a lei complementar, a gente já está trabalhando desde 2023, quando fala lá da emenda constitucional, a gente já vem estruturando, né, um modelo de construção e impacto nos produtos. Não falo só da Mega, falo da Sênior como um todo, né, todas as linhas de produtos que tem algum documento fiscal, algum cálculo, a gente já está prevendo isso, né. A Sênior, eu sou o representante da Sênior, né, nos grupos de trabalho, tanto da nota fiscal de serviço eletrônica, no grupo de trabalho do split payment, né, do lado do GT20. Nós estamos a empresa também piloto do CBS junto à Receita Federal, então a gente está acompanhando de perto, né, e apoiando inclusive o Brasil a botar a reforma tributária de pé já para 2026, né? Esse é um ponto importante, né? Não se fala em postergação. 2026 vai entrar a reforma tributária, né, nos modelos lá ainda, no modelo simplificado, sem cobrança, sem crédito, certo? E a Sênior, né, olhando para tudo isso, né, não é só a obrigação fiscal, né, de atender o cálculo, né, de atender o processamento dos documentos eletrônicos de CBS e IBS, né? A Sênior também, observando a dor que vocês têm, né, de como que eu vou montar um orçamento, né, do meu planejamento estratégico para 2027, 28, 2030, né? Muitas empresas fazem planejamento de 5, né, 10 anos, né? Então aqui vem a provocação, né? A gente libera então uma solução que é o simulador da reforma, onde eu consigo, dentro dessa ferramenta, né, projetar, usando meus cenários históricos, dados reais, né, da minha base de 2025, né, e projetar isso lá, né, para janeiro, ou que seja, né, lá em 2033. E eu consigo, então, rever tudo isso, né, e comparar qual é o meu cenário atual, qual é o meu cenário pós-reforma. Tudo isso eu consigo visualizar, né, num cenário da transição, né? Como é que acontece em 2027, sem o PIS e COFINS, né? Com a entrada do CBS, né? E assim a gente consegue indo projetando no simulador, né, a redução dos impostos atuais e o aumento do CBS e IBS, né? Tudo isso calculando já os créditos, os débitos, né, que vão ocorrer nessas operações. Análise por produto, por serviço, né, operações de entrada e saída. Esse simulador ele já está conectado aos ERPs da Sênior, inclusive ao ERP da Mega, né, de uma integração automática, fluida, né, que não precisa de trabalho de implantação, né, adquirir o simulador e a integração é feita automática dos dados, né, e ainda assim nós temos aí um agente de IA, né, conectado a esse simulador, justamente para trazer mais inteligência
a esse cenário futuro da incerteza, né? Por mais que ele consiga fazer simulações e projetar alíquotas, eu posso alterar alíquotas do futuro, mas aqui também temos esse agente de A SARA do simulador, que aí pode sim fazer qualquer interação com os dados simulados, né, e avaliar de quem que vale mais a pena comprar, se é do simples, se é do regime normal, pode fazer esse tipo de questionamento, pedir para ela fazer uma análise projetando, né, ou cruzando informações, né? Então, o agente de A vem aqui para auxiliar vocês, né, a analisar e tentar deixar com maior clareza, né, o impacto da reforma nas operações de vocês. Antes de falar aqui desse item, né, o simulador, né, a gente está aqui já planejando também fazer uma talk de produto para falar especificamente do simulador, as funcionalidades, mostrar ele na prática, né? A ideia aqui não é explorar, eu só quis dar essa mensagem porque é importante, né, aí para o dia a dia de vocês e no planejamento, né, utilizar o simulador. E a Sênior, né, com todo o trabalho, com todo o acompanhamento, ela tem lá todo um portal de exigências legais aqui, onde tem uma página exclusiva, você pode selecionar aqui, escanear aqui o QR Code, que leva para todos os materiais da reforma tributária, né, onde vai falar de prazos, vai falar de regra de negócio, vai falar de impactos. Lá vocês podem acompanhar todo o calendário de liberações dos produtos, não só da Mega, mas de todos os produtos da Sênior. Tem lá o calendário das liberações, das principais exigências legais. Lá vocês podem também fazer a assinatura da newsletter, né, que é um e-mail que a gente aí, para quem assinou gratuitamente, né, que a gente dispara semanalmente as principais alterações de legislação. Então, para quem não assina a newsletter, pode ir lá também e acessar e fazer essa assinatura e receber no e-mail um resumo das alterações de legislação que ocorreram naquela semana. Pessoal, vamos lá então. Agora nós vou ver aqui se tem alguma pergunta aqui no nosso chat. Sei, pessoal, fique bem à vontade, tá? Vão mandando perguntas enquanto a Adriana aqui já vai preparando a área aqui para a gente poder responder. Deixa eu ver aqui, acho que temos perguntas. Deixa eu acompanhar aqui. Vamos lá aqui, ó. Temos uma pergunta aqui, ó. Devemos registrar já em 2026 esse 0,1% de IBS, 0,9% de CBS na contabilidade, ou como vai ser o aumento no preço? Não vai ser aumento no preço, não vai haver crédito, também não vai haver registro contábil. É isso mesmo, né? 2026, como o CBS e IBS, ele não reflete os impostos, né? Então, não precisaria estar contabilizando. Até porque ainda o plano referencial da Receita, né, não tem as contas de CBS e IBS. Né? Então, quando a gente fala de entregar o livro contábil, em qual conta que eu iria lançar isso? Então, pelo fato de não ter pagamento e não ter crédito, não teria a necessidade de contabilizar isso. Eu vou responder mais uma pergunta aqui, depois lá no final a gente volta para continuá-las, tá bom? Enquanto é só para a gente ver aqui, a Adri vai estar preparando aqui o ambiente dela, né? A Sênior vai estar já disponibilizando o layout para atender as notas fiscais com o campo CBS e IBS? Sim, Antônio. A gente vai liberar já na versão do dia lá, 19 de setembro, como eu mostrei anteriormente, né? A versão do RP Mega com a possibilidade de emitir uma nota, já gerar lá a nota eletrônica com os campos de CBS e IBS, validando no ambiente, né? Nota de serviço, provavelmente vai ser uma versão posterior a isso, porque ainda não tem ambiente de homologação, né? A previsão é que libere durante o mês de setembro, né? Então, acho que não vai dar tempo para a gente encaixar nessa janela, mas provavelmente vai ter uma versão lá em outubro exclusiva para nota fiscal de serviço, para quem utiliza nota de serviço, né? Mas sim, a Mega terá todos os documentos eletrônicos que ela emite, né, adaptados para CBS e IBS a partir daquela versão, daquela liberação. Certo, pessoal? Agora eu convido aqui a Adriana, né, para fazer a demonstração do RP Mega em relação aos impactos de CBS e IBS da reforma tributária. É contigo, Adri. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, pessoal. A partir de agora, então, eu vou mostrar para vocês, dentro do sistema do Mega, do RP Mega, o que a gente já tem
disponibilizado referente à reforma tributária no nosso sistema. Antes de começar, só queria frisar, né, um ponto que o Marlon já comentou, que é referente à versão. Então, a versão mínima para que você já tenha na sua base a reforma tributária é a 5.02.01.30. Então, se você não tiver nessa versão mínima ou superior, precisa já se adiantar aí, porque falta muito pouco tempo para a reforma tributária, né? Em 2026 a gente já sabe que começa, então precisa já está tudo certinho. E se alguém me perguntar, como é que eu sei, como é que eu consigo ver aqui no sistema se a minha base já está nessa versão mínima ou superior? Tem alguma forma de ver isso? Tem, então vou mostrar aqui para vocês, né? Aqui no lado esquerdo tem esse ícone, clica nele. Nesse ícone ele vai mostrar aqui empresa, filial, mais abaixo tem aqui informações sobre a versão, seleciona essa opção. Ele vai abrir esta tela aqui. Então, nessa tela, você vai ver bem aqui onde está escrito versão 2 pontos. Aqui é que vai estar dizendo, vai estar indicando qual é a versão da sua base. Seja a versão da produção ou a versão da homologação, é aqui que ele vai mostrar. No meu ele não está mostrando. Por que ele não está mostrando? Minha base é uma base de demonstração, ele não controla, né? Mas eu coloquei um exemplozinho aqui, só para vocês terem uma ideia como que vai mostrar para vocês. Então, acionou aquela opção que eu comentei aqui, ele vai abrir essa telinha e aqui, ó, bem aqui vai estar a versão. Nesse nosso exemplo, a versão aqui é a 5.02.0131. Então, nesse nosso exemplo, estaria tudo certinho, né? Essa base já está contemplando a reforma, está tudo ok. Porque ele é superior a 30, né? Então, a 30 ou 31, qualquer uma superior já está contemplando. Então, feita essa parte aqui, só para frisar, vamos voltar para o sistema. Eu vou então acionar aqui o tributos, né? Aqui a gente tem o RP fiscal, aqui tem o menu tributos, seleciona ele, dentro dele a gente já vai identificar aqui o novo menuzinho de reforma tributária, vou expandir ele aqui, e aqui a gente consegue identificar tudo que a gente já tem até o momento referente à reforma, os cadastros, né, necessários para a reforma. A gente vai passar por eles aqui, eu vou começar, então, comentando sobre o diagnóstico de base, né? É interessante, né? É interessante que vocês comecem na base de vocês também a adequar o sistema na reforma tributária pelo diagnóstico de base. Por quê? O diagnóstico, ele é uma funcionalidade que a CNU está disponibilizando no sistema que permite identificar alguns cadastros importantes para impostos, né, para os novos tributos ICMS, IBS e ICMS, perdão, do IBS e o CBS, que pode estar faltando, por exemplo, se no seu cadastro estiver faltando, no cadastro de produtos, estiver faltando o NCM, ou no seu cadastro de serviços, o NBS, no cadastro de municípios, IBGE, isso tudo pode comprometer o cálculo, né, no momento da emissão de um documento fiscal. Por quê? Por exemplo, o NCM, ele é o principal referência que o sistema vai usar para a parametrização dos tributos do CBS e do IBS. Então, ele vincula os seus produtos às operações e às classificações tributárias, que mais para frente também eu vou mostrar como que a gente vai configurar isso. Então, é importante que nesta telinha, quando vocês acessarem aqui e tiver, que nem está aqui no meu, tem os exemplos aqui. Esses são produtos que eu não tenho o NCM cadastrado. Aqui também, eu tenho serviços sem NBS. Eu tenho bastante municípios sem o código do IBGE, né? O código do IBGE, ele garante que o local da incidência seja calculado corretamente. Então, é importante que a gente tenha esse cadastro correto, né? Mesma coisa assim, com relação ao CEP. O CEP, ele identifica a localização, né? A cidade que o cliente, e ele usa esse cálculo, né? E a ausência dele, ele pode comprometer a identificação correta do destino. Então, como o Marlon já comentou, uma das premissas, né, da reforma tributária é que esses tributos ele é devido no destino. Então, por isso é muito importante esses cadastros estarem corretos. Por exemplo, se vocês me perguntarem como é que eu corrijo, né, onde eu encontro o NCM para eu corrigir,
no caso de eu ter aqui eu ter produtos aqui que não tem o NCM. O NCM, ele vai estar no cadastro de produtos, né? De códigos de produtos. Então, se eu abrir aqui, vamos ver aqui, grupos e itens, eu quero abrir grupos e itens, eu vou ter aqui cadastro do meu estoque, dos meus itens. Aqui ele já está dizendo, um dos itens aqui é o 6256. Eu vou pegar o exemplo aqui, né? O 6256 como exemplo. E ele vai mostrar aqui para mim o produto. Provavelmente eu entrando nele, eu vou acessar a pastinha de tributação, e ele vai estar aqui sem o NCM cadastrado. É uma possibilidade também, né, que vocês podem analisar, se vocês têm um grupo amarrado, né, no meu caso aqui eu tenho o grupo 420, se no grupo ele também não tem. Em muitas bases, conforme ela foi implantada, você pode vir aqui e cadastrar direto aqui no grupo. Então, vou pôr aqui um exemplo qualquer. Vamos ver se eu tenho aqui. Não, peraí. Vou pôr um qualquer, então. Amarrei. Se os meus produtos que aparecer aqui for todos do mesmo grupo, ele já vai fazer uma análise e ver se, eram todos do mesmo grupo, ele já corrigiu para mim automaticamente todos os produtos que estavam faltando NCM. No caso do serviço, o cadastro é do tipo do código de serviço, né? Eu vou entrar num qualquer aqui só para mostrar qual é o local. Eu vou pegar um qualquer, tá? Só para mostrar qual é o local. Ele vai estar bem aqui, código de NBS. Então, voltando aqui para o diagnóstico, eu também tenho os municípios, né? Os municípios sem código de IBGE. Os municípios, eles se encontram no global. Então, se eu vim aqui no global, eu vou localizar o cadastro eu vou para o cadastro de localidades. Aqui eu vou ter os municípios. Por exemplo, o meu primeiro ali que eu vi é o Acre, né? Que eu não tenho cadastrado lá. Um código de IBGE. Essa aqui é Santa Rosa, então eu posso ver aqui que provavelmente eu tenho que corrigir o cadastro da Santa Rosa com relação ao código de IBGE. Então, se eu editar aqui, ele vai mostrar para mim que está faltando. O cadastro de CEP é também aqui, neste mesmo local. Então, é só fazer esses ajustezinhos aqui para ficar correto, para a gente ter tudo certinho para o momento do cálculo nos documentos. Ele tem também aqui os endereços, né, dos meus fornecedores, os endereços dos meus clientes, para que ele possa verificar se você tem algum fornecedor, algum cliente faltando. Você não precisa também analisar uma base toda. A gente pode verificar os últimos fornecedores, os últimos clientes que a gente trabalhou, né, nos últimos tempos. Vamos por aqui, por exemplo, o ano atual, né, então 2025 até o momento atual. E se eu tiver algum cadastro que também esteja faltando o CEP, ele vai trazer para mim, avisando que eu preciso também corrigir. Na minha base aqui, por exemplo, ele não encontrou nenhum, então está tudo legalzinho, tudo certinho. Encontrou um aqui, né? Encontrou um. Então, eu tenho que acertar isso. A gente também trouxe aqui no diagnóstico de base a apuração de imposto. A última apuração, ele vai sempre analisar a última apuração feita. Por que isso é importante? Com o ano em 2027, né, vai ser extinto o PIS e o CONFINS, então é importante ter clareza sobre os créditos acumulados, né? Então, a nossa intenção é ajudar vocês com relação a impactos no fluxo de caixa, porque as definições políticas de aproveitamento, para as definições políticas de aproveitamento e mitigar o máximo possível impactos no fluxo de caixa. Então, ele traz aqui para essa análise.
Aqui na customizações, se ele apresentar aqui para vocês alguma coisa nessa tela, ele só vai apontar, tá? Ele não vai analisar customizações, ele vai apontar. Isso significa que vocês possam ter alguma customização aí em notas de venda, ou pedido de venda, ou nota de compra, ou cotação de compra, né? Então, é preciso fazer uma análise. Para esse tipo de análise, vocês vão precisar do apoio do TI, né, da empresa, se foi eles que fizeram essa customização. Se não foi, é interessante entrar em contato com o seu executivo de contas aqui da Mega e marcar aí um consultor, né, marcar umas horas com o consultor para que ele possa ajudar vocês nessa tarefa. Inclusive, na verdade, toda essa parte de análise seria interessante marcar umas horas com um consultor, porque aí ele pode ajudar você de forma mais dinâmica a resolver esses problemas de cadastro, né? Que nem eu que tenho bastante aqui, seria uma forma de ajudar a gente a diminuir o esforço para corrigir esses problemas. Aqui, daí, esse último parâmetro, o parâmetro é para mostrar se você tem o IBS e CBS já parametrizado. Então, eu não tenho aqui ainda, ele está dizendo que falta parametrizar. Então, vamos voltar agora, passado aqui, o diagnóstico de base. Vamos falar, a gente tem também aqui o simulador, como o Marlon falou, se a empresa adquirir o simulador, é aqui que a gente vai fazer aquela carga, né, dos dados reais. Então, aqui a gente vai disponibilizar uma massa de dados reais para que possa ser enviado automaticamente para o simulador, caso a empresa já tenha adquirido. Então, agora aqui, na regra do CBS, é para que a gente possa cadastrar, né, as alíquotas do CBS. Então, ele tem aqui inserir, editar, excluir. Eu vou inserir um aqui de exemplo. Em 2026, o CBS é 0,9%, né? Vou pôr aqui uma data de vigência. E eu já tenho aqui o CBS cadastrado. O IBS, ele já no caso, é estadual e municipal. Para 2026, aí, nesse caso, então, a gente tem que informar o estado, né? Em 2026, ele, por enquanto, ele é 0,1 para todos, né? Todos os estados. Em 2027, ele vai ser 0,5 e também vai ter o municipal, mas em 2026, por enquanto, é só o estadual que a gente vai cadastrar. Então, se a gente fosse cadastrar também o municipal, vou inserir aqui só para vocês verem também a importância, né, do comentário que eu fiz ali no diagnóstico de base, da gente ter o código do IBGE do município cadastrado. Como eu comentei, ele vai usar como referência para identificar aí para vocês, por exemplo, o município, né? Cadastrei. Aí, é uma coisa também que a gente tem também depois o cadastro aqui de classificações tributárias. No momento de instalação da versão, né, a gente disponibiliza um arquivo que a empresa mantém, né, a Sênior mantém esse arquivo, e ele pode ser importado. Vai dar a opção de vocês, se vocês preferem digitar, né, cada alíquota de cada estado aqui, ou se vocês vão querer importar. Eu vou demonstrar aqui como que importa. Eu vou aqui em importação, eu tenho os três aqui, né, que eu quero importar os três. Ele vai me direcionar aonde ele está o arquivo que a gente disponibiliza. No meu caso, ele me direcionou aqui e eu vou fazer a importação. Importação realizada. Então, se eu for ver agora aqui, regra do CBS, ele importou para mim a partir de 2026, né? A regra do IBS, ele também importou a partir de 2026, mas eu posso também vir nele aqui, como eu tenho a opção de editar, eu posso alterar ele para 2025 aqui para mim fazer meus testes na base de homologação. A classificação tributária, como eu já tinha comentado, a gente também está disponibilizando naquele arquivo, então ele já está todo aqui. Ou, se você preferir, também pode digitar manual. Mas aqui a gente já disponibiliza de acordo com a tabela que o governo libera lá no site oficial. Nós temos também aqui o cadastro de crédito presumido, né? E nessa tela de crédito presumido, nessa tela ela permite configurar os créditos presumidos do IBS e do CBS conforme as regras, né? Conforme as regras específicas do setor ou o tipo da operação.
finalidade é um cadastro livre que a gente colocou a mais aí também para ajudar nas configurações do ambiente, do seu ambiente com as operações que vocês vão trabalhar. E finalmente, né, eu vou falar aqui, então, da ligação de classificação tributária. Nesse cadastro de ligação, é aqui que a gente vai ter o maior trabalho, porque aqui é que a gente vai realmente configurar no nosso sistema ambiental, no sistema da nossa empresa, de acordo com as operações que a gente vai trabalhar. Então, ele tem aqui, se eu der um incluir, ele tem alguns campos disponíveis, né? A data da vigência, claro, a classificação tributária, que é a operação, e alguns campos aqui, como filial, CFOP, código do NCM, código do NBS e finalidade. Então, esses campos, a gente pode criar cenários com combinações dos campos, a gente pode criar cenários... Quanto mais específico a gente criar um cenário, né, quanto mais informação a gente colocar, mais específico ele fica, né? Então, só para a gente frisar bem aqui, eu vou fazer um exemplozinho, um exemplo hipotético, tá? É um exemplo que a gente, para poder fixar como é que ele pode trabalhar com essas combinações. Eu vou pôr aqui a data, vou colocar aqui uma classificação, vou colocar primeiro classificada tributada integralmente, que é o 00001, deixa eu ver aqui, ok? E eu vou amarrar um NCM nessa minha classificação. Então, com essa classificação que eu estou fazendo aqui, no momento que todo e qualquer produto novo que eu entrar, em que o NCM ele pertence em que o produto pertence a esse NCM, ele vai assumir essa configuração para você. Coloquei um incorreto aqui. Aqui. Eu já tenho ele cadastrado. Então, voltando aqui, ele vai, então, assumir qualquer novo produto nessa configuração aqui, no momento de emissão de um documento. Como que a gente também pode fazer diferentes combinações? Vamos supor, né? Vamos supor que o mesmo produto que eu vendo, né? Que eu vou vender lá numa nota, eu vou fazer uma venda, eu vou também fazer uma bonificação. Eu vou mandar lá 3 itens, eu vou vender 3 itens e vou bonificar mais um item. Como que eu poderia fazer essa distinção do que eu vou bonificar? Então, eu posso vir aqui e cadastrar né, a operação de bonificação, e eu posso cadastrar aquele NCM, né, que eu estou pegando mesmo do exemplo aqui, cadastro ele, e eu posso diferenciar, então, ele pelo CFOP. Então, naquele momento que eu for lançar esse documento, eu vou lançar ele com CFOP de venda, e depois eu vou, normal, né, e depois eu vou lançar ele com uma aplicação de bonificação e lançar com o CFOP de bonificação. Então, eu consigo fazer mais essa diferenciação aqui. Eu também consigo, ainda é possível também, que eu queira, vamos supor que, na verdade, não seja bonificado, não atendeu lá os requisitos de bonificação. Ele vai ter uma cobrança, tem lá a contraprestação. Eu posso também configurar, então, daí como que eu faço? Mas, então, a classificação dele aqui vai ser tributada, e como que eu vou saber que ele é uma bonificação, né? Então, que o CFOP dele é o 5910, se eu já cadastrei uma classificação aí de tributário integralmente. Também eu posso pôr daí um CFOP nele aqui, né? Então, eu coloquei o NCM, coloquei o CFOP, eu criei mais uma variação sobre este mesmo item. Eu acho que seria interessante eu mostrar para vocês aqui, né,
como é que ficaria isso num lançamento de uma nota aqui. Vamos fazer um lançamento para ver como que ele vai mostrar no sistema. Então, vou por aqui. O cliente. Um item. Então, vamos fazer aquele exemplo que eu falei. Vamos dizer que a gente vai vender 3. Aqui é só para a gente fixar, né, aquilo que eu estou tentando passar para vocês de como o sistema pode trabalhar de diferentes formas aquelas combinações de campo, né? Então, independente de se a operação aqui é uma operação permitida ou não, né, a gente só está fazendo aqui só para ver como que ele se comporta. Então, eu coloquei aqui, essa é a minha venda. Eu vou pegar e vou digitar o mesmo item agora aqui para bonificar 2, vamos pôr para mais 2 aqui bonificados. Então, agora, para que ele entenda, eu vou aqui colocar uma aplicação em que ele busca aquele self-AP lá de doação, que é a bonificação que a gente cadastrou. Então, agora, confirmando aqui, se eu for dar uma analisada, então, o item que eu vendi, se eu venho aqui no botão tributos, ele já tem no sistema uma aba para que você possa analisar, né, ver como que ele fez a parte da tributação, da reforma. Então, ele jogou aqui, né, conforme a classificação 1, os 3.000, a alíquota, né, então, a alíquota de 2026 e o valor que ele calculou. Enquanto que o item de bonificação, aqueles 2 itens, se a gente for olhar aqui, opa, eu não cadastrei ele aqui, né? Vamos refazer aqui a nota. Faltou eu cadastrar ele. Então, agora sim, né, que eu cadastrei lá, agora ele apareceu aqui. Vamos cadastrar também o item da venda, que acabei não pondo aqui, para a gente comparar os dois.
Então, aqui a bonificação. E a venda com os cálculos dos impostos. E eu também poderia cadastrar, né? Também ter aqui o próprio item com mais uma variação. Eu acho que esse aqui eu já tenho ele cadastrado. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui para ver também como ele se comportaria. Então, ele também seria uma bonificação, só que essa bonificação ela vai ser cobrada. Vou ver se eu configurei corretamente lá, eu vou mostrar corretamente aqui para a gente. Aí, tá ok? Tá vendo? Então, esse lançamento que eu fiz aqui é só para mostrar para vocês, né, um exemplo do como a gente pode trabalhar com as diferentes formas de combinação aqui, né, do NCM, do NBS, do CFOP num lançamento aqui. Eu tenho também aqui, ó, vou fazer também já para vocês, eu tenho aqui um cadastro que eu fiz para serviço. No caso aqui é um serviço, a classificação da operação é plano assistencial de saúde animal. Nesse aqui, eu estou fixando, ó, eu estou dizendo que essa operação eu tenho só nesta filial que eu estou atual, filial 6, ou seja, qualquer outra filial, ela não vai funcionar, porque eu estou colocando ela somente para a filial 6. E coloquei aqui o NBS de Plano de Atendimento e Assistências Veterinárias. Então, se eu for agora emitir uma nota para esse serviço, vamos fazer aqui, porque eu sou uma pessoa corajosa, né? Fazer ao vivo não é fácil, mas vamos mostrar aqui que funciona. 192. Vou pegar o mesmo cliente aqui. O meu item, eu acho que eu não... o meu item é o 9359, pensei que eu não tinha anotado aqui. Ele é um serviço, se a gente for ver aqui, então, na abinha do fiscal, na aba de reforma tributária, ele trouxe aqui, né, nesse caso específico, a operação, ela tem um percentual de redução, então ele trouxe aqui o percentual de redução, a alíquota efetiva e o valor do imposto referente a esse serviço. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês por enquanto é isso, né? Principalmente frisar bastante nessa parte aqui da ligação, né? A gente tem também a finalidade que eu tinha comentado, que é aquele campo livre. Por exemplo, vamos supor que eu estou configurando isso aqui, essa operação, e essa operação é referente produtor rural, e eu quero colocar uma finalidade aqui de produtor rural pessoa física. Eu coloco a finalidade aqui, amarro, por exemplo, no cadastro do agente, né? Cadastro a finalidade lá, porque a gente tem no cadastro do agente. Vou até mostrar onde ele fica aqui. Vou entrar num qualquer, só para mostrar onde ele fica. Vou entrar com o cliente, vai. Ele vai estar aqui na abinha fiscal. Dentro da abinha fiscal, vocês têm uma nova subaba aqui, CBS e IBS, e a finalidade a gente pode amarrar aqui. Então, por enquanto, são esses os cadastros que a gente tem, né? Ainda nessa versão aqui, eu não consigo mostrar um XML para vocês, como que ele ficaria, mas aí a versão tá para sair, como o Marlon já comentou.
A nossa previsão é para que o dia 19 a versão com os XMLs dos documentos ele esteja disponível. Eu acho que bom, por enquanto é isso, Marlon. Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar. Perfeito. Não, muito bom, Adri. Acho que deu para vocês já verem, né, o nível de parametrização aqui que dentro do RP Mega liberou, né, que assim, ele não impacta os impostos atuais, né, o PIS, o COFINS, né, o ICMS, ISS, né, então foi totalmente construído uma configuração de forma agnóstica, mais simples, né, de forma que fica bem flexível, né, para o cenário de vocês, principalmente ali na ligação da classificação tributária com a operação, né, para que depois isso possa ser consumido tanto no processo de compra como no processo de venda, né? Acho que vamos aqui às perguntas aqui. Estou vendo aqui o Alessandro, ele pergunta aqui, ó, para comércio essa questão de crédito e débito é bem clara, mas como isso funcionará em manufatura, já que poderão ter diversas matérias-primas para diversos produtos diferentes na entrada, como eles entenderão quando o crédito será devido, né? Alessandro, hoje com a reforma tributária, o crédito do CBS e do IBS ele é um crédito pleno. Pleno no sentido de tudo dará direito ao crédito. Então, não importa se eu estou adquirindo um produto para revenda, um produto para uma industrialização, se é um produto para ser consumido, né, no administrativo da minha empresa, por exemplo, né, tudo vai dar direito a crédito, inclusive serviços. Né, eu contrato um serviço de segurança predial, né, vai dar direito a crédito. Né, então, quando a gente fala o que o governo vai entender como isso, o simples fato de, quando eu contratar um fornecedor, um prestador de serviço, e ele emitir a nota fiscal, né, que tenha CBS e IBS, esse valor vai gerar, lá na apuração assistida do governo, um débito para quem está emitindo, lá o fornecedor, o prestador de serviço, e vai gerar lá um crédito a apropriar na minha apuração assistida. Né? E quando esse débito for liquidado, né, ou pelo split payment, ou o fornecedor pagar isso lá na apuração no final do mês, né, esse crédito é liberado na minha apuração. Então, por isso que, como que ele vai identificar? Todas as operações, todas as notas que forem emitidas contra você, né, vão receber o crédito daquela operação. O Antônio aqui questiona se o simulador tem teste free. Neste momento, não, Antônio. Né? Hoje o simulador ele não tem uma versão free. Assim, se vocês quiserem já ter uma noção, né, olhar para a ferramenta, né, sugiro até procurar o executivo, né, eles têm já um ambiente para demonstrar a ferramenta, eles podem demonstrar as funcionalidades, tudo isso, né. Então, neste momento não tem uma versão free do simulador. Vamos ver aqui se tem mais alguma aqui. Deixa eu só ir acompanhando. Aqui tem uma pergunta, né? Se tudo isso foi apresentado, está dentro do compliance fiscal. Aqui não tem o nome de quem botou, mas assim, a reforma tributária, nesta fase de 2026, né? Ela tem impacto zero no compliance fiscal. O compliance fiscal ele é a solução para fazer a escrituração, a contabilização das operações. Já é o fim de cadeia, vamos dizer assim, né? Todo o impacto na reforma tributária ele vai se dar dentro do RP Mega, lá no processo de compras, né, contrato de compra, nota de entrada, certo? Contrato de saída, pedido, nota de saída, é lá que eu vou estar calculando CBS e IBS, né? Não é no momento posterior dessa operação. Então, o reflexo, tudo aquilo que a Adriana mostrou aqui de paralisação, né, ela vai ocorrer dentro lá do materiais e do vendas, né? É lá dentro que vai acontecer. No carteira de recebíveis, lá que tem notas, lá que eu emito notas, dou entrada de notas, né? Lá também tem o mesmo motor de cálculo que a Adri mostrou, está refletindo lá dentro também. Né? Então, tem esse ponto. Outra pergunta aqui, se o simulador da reforma já tem preço? Sim, né? Pode, inclusive, estar na nossa store, né? Pode entrar lá na store da Senior e pesquisar lá por simulador, já vai ter o preço, o modelo de precificação, né? Ele é por faixa de documentos, então já é possível ver lá, até para ter uma noção de preço, né? Da operação do simulador. Então, dentro da store. Tem um André aqui, ó. Entendo que tudo isso vai exigir um esforço grande para a produção do RP. Se for o caso, como a Senior está se programando para atender a esta demanda? Né? André, nós temos aqui, né,
toda uma camada. Primeiro, documentação, acho que a Adri até falou durante a conversa ali, né? Nós temos um portal lá de documentação com passo a passo, os pré-requisitos, né, de como parametrizar esses impostos da reforma, certo? Temos aqui treinamento na Universidade Corporativa também, explicando, né, para ver o que precisa ser parametrizado, o que precisa ser configurado, e também temos um pacote de serviço, né, para apoiar vocês a mapear tudo isso e parametrizar a reforma tributária dentro do RP de vocês. Então, a gente fez aqui documentação, tem treinamento na Universidade Corporativa, tem um pacote de serviço, né, tudo para apoiar e acelerar essa implantação. Tem alguns facilitadores aqui que a Ádia até mostrou, né, essas importações. A gente teve uma pergunta aqui, agora até achar ela, depois daqui a pouquinho eu chego, mas esse arquivo de importação, ele já vai na mídia, né? Quando eu for lá baixar a versão, a ponto 30 lá, né? 5020130, né? Eu já vou ter esse arquivo dentro do diretório, lá na documentação diz onde é que está esse diretório, onde eu já vou poder importar as alíquotas, vou poder importar a classificação fiscal, né? Então já tem todos esses facilitadores também, né? Para acelerar a adoção da reforma. Aqui o Carlos pergunta aqui, para o controle de créditos, as empresas desobrigadas ao SPED fiscal passarão a ter que entregar ou provável ter uma nova obrigação acessória para informar essas entradas? Carlos, boa pergunta, né? Com a reforma tributária, isso vamos pensar lá em 33, né? O CBS e o IBS não existirão mais obrigações acessórias paralelas, vamos dizer assim. A única obrigação acessória que eu vou precisar para a reforma tributária é emitir nota fiscal. Certo? Emitir nota fiscal, tem os eventos, né, onde eu vou poder ajustar a minha apuração, tanto a maior no meu débito ou a reduzir, né, como um acerto de créditos, né, mas não existirá, hoje não tem nada desenhado em relação a possuir uma obrigação acessória, como existe um SPED fiscal, um SPED de contribuições, né, então essas declarações destinadas ao ICMS, o ISS, PIS e COFINS, elas tendem a ser descontinuadas quando o imposto que está atrelado também ser descontinuado. Então, em relação a CBS e IBS, não terá obrigação acessória. Somente o documento fiscal já é a confissão de dívida daquela operação. E qualquer ajuste, qualquer acerto nos valores é via documento fiscal. Surge aqui, né, nota de débito, nota de crédito, surgem novas figuras vinculadas ao documento fiscal para fazer esses acertos e dar toda essa rastreabilidade do valor de CBS e IBS. O Ricardo aqui questiona, né, se o simulador está disponível para usuários do Mega. Sim, né, já estão disponíveis, já pode ser adquirido e já está integrado ao RP Mega, né, a Adi até mostrou lá, né, o menu onde ativa o simulador, obviamente, né, posterior à aquisição, né, precisa fazer aquisição para ter o Tenet, né, lá na plataforma, né, ele é uma solução em SaaS, né, então ele consegue já fazer toda essa integração. Aqui da versão, né, como eu já falei, a versão precisa ser a versão 30, né, ponto 30, e terão outras versões, como a gente já antecipou, né, setembro vai ter outra versão, e provavelmente tem que acompanhar a newsletter, nossos canais de comunicação, que teremos novas versões sendo liberadas, né, conforme o governo for evoluindo, a própria reforma a gente vai estar liberando também dentro do produto as alterações e impactos que ela está trazendo nas nossas operações. A Juliana questiona aqui se o sistema de cálculo dos impostos para o orçamento é global ou por setor de mercado. Ou, por exemplo, quero saber como funcionaria para a construção civil. Eu não sei aqui exatamente se está falando se lá na rotina de orçamento será calculado CBS-BS. Se for isso, sim, vai estar sendo calculado lá, né, para prever já esses novos impostos, né, dentro do sistema, né, mas a precificação, né, de tirar os impostos atuais, botar outros impostos, né? Isso é uma estratégia de vocês, né? De montar essa estratégia de precificação do serviço, precificação do produto, né? Então aí não é uma rotina dentro da ferramenta, né? Para retirar os impostos velhos, que os novos não vão ser calculados por fora, né? Tem uma outra pergunta aqui. A reforma tributária prevê a criação do IBS e da CBS, que vão alterar significativamente a forma de apuração e distribuição da arrecadação entre estados e municípios.
considerando as diferentes realidades regionais e a necessidade de mecanismo de compensação para setores como indústria, agronegócio e serviços, o sistema da Sênior já está preparado para suportar esse novo modelo de tributação e garantir conformidade fiscal sem a perda de competitividade para os clientes, né? Vamos lá, a reforma tributária, né, quando a gente fala dessas apurações, ela torna agora um regime padrão no país inteiro, certo? Não vai mais existir a possibilidade de um estado dar um regime especial, um município dar um tratamento diferenciado, né? Agora torna uma alíquota única de CBS e IBS, e na Lei Complementar 214 tem lá, sim, né, os regimes diferenciados. Aquilo que permite uma redução de alíquota, né, aquilo que permite uma alíquota zero, por exemplo, alíquotas diferenciadas, ou seja, o que a Lei Complementar 214 prevê, né, o RP Mega está fazendo. Através do quê? Através do cadastro de classificação tributária que a Adri mostrou, né? Esse cadastro de classificação tributária, para vocês entenderem, ele é uma ligação direta, ou uma correlação direta com cada artigo, com cada exceção da Lei Complementar 214. Então, quando eu digo lá que eu vou relacionar um produto, um serviço, né, da minha operação com uma classificação tributária 0001, por exemplo, eu estou dizendo que aquela característica ela é tributada integralmente. Ou seja, eu vou usar a alíquota cheia de CBS e IBS. Certo? Quando eu digo que um determinado, por exemplo, lá, eu faço um produto ou de cesta básica, vamos pegar aqui, né? Eu vinculo ele a uma classificação tributária de cesta básica. Eu tenho que pesquisar qual é a classificação tributária. Eu não sei exatamente agora de cabeça, né, mas deve ser uma 210 alguma coisa lá. Né? Então, quando ele faz esse vínculo, o cadastro de classificação tributária dentro do MEG, ele já diz lá, essa operação, essa classificação tributária é tributada alíquota zero. Então, quando eu for emitir uma nota daquele produto, com aquela característica de operação, ele não vai calcular CBS-IBS, porque a classificação tributária está te indicando que é alíquota zero. Se tivesse uma redução de alíquota de 60, de 40, de 30, né, depende dos percentuais, a classificação tributária estaria indicando o percentual e seria aplicado no cálculo. Então, é nesse modelo, né, que toda a reforma tributária vai estar sendo atendida, né, através do RP Mega. Vamos aqui, o Franklin pergunta aqui, né? Para o ramo de construção civil, que terá grande diferença, qual a previsão para a atualização dos módulos fiscais, tanto na questão de compra para tomada de crédito, quanto para venda? E terá necessidade de emissão de nota ou o que é novo para o segmento? Muito bem, Franklin, aqui na construção civil, né, principalmente aqui quando a gente fala de incorporação, fala de aluguéis, fala de venda de imóveis, hoje não é uma realidade de vocês, né, desse segmento, de ter documento fiscal para acobertar essa operação. Geralmente é um contrato. Né? Eu faço lá um contrato e aí, através dele, é que eu faço a tributação. Né? Olhando para isso, né, não é em janeiro de 26 que vai ter essa alteração. A incorporação, vamos separar isso aqui em três, certo? A incorporação, né, ela vai ter uma declaração específica especial de regimes especiais, que é a tal da DERE, né, que vai entrar lá em 2027. Então, ao longo de 26, né, ele deve ser publicado o layout dessa DERE. Inclusive, para a incorporação, ele é um dos regimes diferenciados. A regra de cálculo da incorporação é diferente. Tem lá redutor social, tem alíquotas fixas, tem um próprio impacto no RET, né? A opção lá do RET, tem desconto do valor do terreno. Ou seja, tem todo um mecanismo de cálculo que vai começar a valer lá em 27. Então, isso, o RP da Mega ainda não está apto nesta versão, porque a gente atendeu o escopo para janeiro de 26. Certo? A gente está trabalhando, né? E a gente vai liberar ao longo de 26 o cálculo para as incorporações, certo? Aí, inclusive com a DERE quando sair o layout. Quando a gente fala de venda de imóvel e aluguéis, né? Está sendo estudado, né, e deve sair ao longo de 2026 novos documentos eletrônicos. Então, quando eu for efetuar uma venda, eu vou ter que emitir uma nota fiscal. Não é uma nota eletrônica, não vai ser uma nota de serviço, vai ser uma nota de venda de imobilizado. Né? Então, vai ter um documento fiscal novo, assim como para o aluguel. Né? O aluguel também terá um documento fiscal novo. Aqui eles estão avaliando, ainda não é certo, né? Mas estão avaliando da possibilidade de
utilizar a nota de serviço, talvez botar algum grupo, alguma informação, mas ainda não é certo. Eles estão ainda estudando a forma de como viabilizar a operacionalização desde o segmento de construção, tanto na incorporação como na compra e venda de imóveis e aluguéis. Então, serão novos documentos. A regra da reforma tributária é todas as operações, tudo, né, que é voltado ao consumo, tem que ter ou vai existir um documento fiscal. Né? Aquilo onde a operação, né, a cada operação, vamos dizer assim, é muito custoso, é o caso da incorporação, o segmento de financeiro, o segmento de plano de saúde, né? Se eu fizer a operação dá muito custo, dá muito volume de documentos. Aí, então, vai nascer a DERE, a declaração que vai surgir para cobertar ou para agrupar as informações, né? E eu mandar isso uma vez por mês, aí automaticamente a DERE vai dar direito ao crédito de quem está adquirindo também, né? Quem está adquirindo lá a incorporação, quem está adquirindo um serviço financeiro lá com uma taxa que está sendo cobrada, né? Tudo isso vai dar direito ao crédito. Então, ou seja, tudo passa a ser um documento. Uma próxima pergunta aqui, né? A Karine pergunta: para quem não emite nota fiscal e sim recebe, o que muda para nós? Precisamos fazer alguma padronização? Assim, se eu querer, né, e não utilizar o gerenciador de documento, onde eu vou dar entrada desses documentos eletrônicos na minha empresa, certo? Onde já vão ter os valores do CBS e IBS calculados. Se eu não utilizar o gerenciador e fizer isso manualmente, a entrada da nota, eu vou precisar parametrizar a rotina aqui que a Adriana mostrou, né, de configuração lá. Porque é neste momento, quando eu estiver digitando uma nota fiscal, né, ele vai calcular o CBS e o IBS daquela operação. Então, a mesma regra vai ser aplicada tanto para venda, a mesma padronização, para venda como para compra, porque não muda, certo? O que vai definir a alíquota é o local de prestação. Por isso que é tão importante lá a localização da onde que está prestando serviço, para onde está vendendo, né? Quando eu estou comprando é a mesma coisa, né? Se eu estou adquirindo, o local de prestação sempre será na minha empresa ou no meu canteiro de obras, certo? E aí a alíquota que vai ser utilizada é daquele município, daquele estado, obviamente da União, né? Então, esse é o ponto de atenção. Se eu usar o gerenciador, né, ele pode já se resolver a copiar os impostos que estão na nota. Mas aí não dá para ter certeza para validar se realmente está certo ou não, né? Então, esse é um ponto de atenção. Aqui fala da incorporação. Aqui a Raquel pergunta se esse cadastro o usuário vai ter que fazer manualmente. Sim, né? A ligação entre classificação tributária, deve ser isso que deve estar perguntando aqui, né, Raquel? Entre a classificação tributária e a operação, ela sim vai precisar ser feita manual, fazer as ligações dessas operações, mapear a minha operação e ligar com a classificação tributária. Aqui tem perguntas em relação ao CEP, né? Se tem importação da tabela, se vai ter atualização da tabela. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, né? Hoje, por que o Mega não tem uma base atualizada de CEP? Porque a base, os dados de CEP é proprietário do Correios, né? E para ter acesso a essas informações, precisa ser adquirido essas informações. Então, não é a Sênior que pode adquirir, ou a Mega não pode adquirir e compartilhar com seus clientes, né? Aí cada um de vocês tem que fazer essa aquisição com o Correios e fazer essa atualização dos dados de forma automatizada. Aí tem API para fazer isso, né? Mas nós não podemos fazer essa comercialização, né? Ou essa disponibilização da base completa de CEP. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta de CEP. Aqui, a Verônica pergunta aqui, como proceder nos cadastros com imunidade de CBS, CST 410? É o caso de remessas e retorno de solicitação, por exemplo. Na documentação ficou bem clara como fazer os cadastros, quando há redução, mas não com imunidade. Verônica, aqui é a mesma coisa. Lá na classificação, lá na ligação da operação, né? Eu vou ligar uma classificação tributária 410, lá de remessa e retorno, onde não terá tributação de CBS e IBS, e vou vincular a minha operação. Tem lá o CFOP, por exemplo, eu posso dizer, olha, o 410 para a CFOP de remessa para industrialização, né? Toda a operação que acontecer ali não vai ter tributação, né? Então, é a mesma coisa, tanto para tributação, para regimes diferenciados, inclusive para isenções ou imunidades, né? Então, é tudo pelaquela tela de ligação.
Aqui, para empresas de atividade imobiliária, o Antônio pergunta, né? Onde seria o regime especial da reforma tributária? Também teríamos que estar com esse controle de NCM para cada item dentro do cadastro? Aqui vale o reforço, né? Principalmente para os créditos aqui, né? Se eu vou lançar as notas fiscais, não tenho gerenciador lá para importar tudo isso, né? Eu teria que daí ter isso parametrizado para eu poder acompanhar, né, o valor de CBS e IBS que está calculado dentro do Mega. Né? Então, para a gente já calcular isso internamente, eu precisaria partir do CBS e do IBS com NCM ou NBS, né, atualizado. Aqui o Anderson pergunta se existe alguma base de importação dos códigos do NCM e NBS. O NCM acho que tem, acho que se não tem, acho que está para avaliar lá com o time de construção, acho que estão fazendo uma importação de NCMs. O NBS, Adri, foi feita alguma coisa de importação de NBS? Lembra? Não, ainda não. Também Ainda não, estamos né? analisando. Isso, é. Esse aqui ainda está no nosso backlog. Neste momento, teria que inserir manualmente os cadastros de NBS, né? Tem uma próxima pergunta aqui. Eu vi aqui que tem bastante perguntas aqui já acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais duas perguntas aqui. A gente depois compila todas essas perguntas e faz uma FAQ aqui, né, e responde para vocês. Até pelo nosso tempo, né? A gente já acabou extrapolando. Né? Aqui tem uma pergunta em relação a uma empresa de prestação de serviços sem inscrição estadual. Né? Nas compras realizadas, será necessário conter o NCM no cadastro de produtos? Bem isso que eu falei já aqui, né? Mesmo que não tenha uma inscrição estadual, uma empresa de serviço, né? Se eu estiver comprando uma mercadoria, estiver contratando ou um serviço, né, que não é para consumo pessoal, né, que é para operação da minha empresa, né, ela vai dar direito ao crédito. E para que eu consiga calcular isso dentro do Mega, eu vou precisar ter lá o NCM, precisa ter o NBS, né, isso parametrizado. Aqui ele fala aqui tem uma pergunta também, né? Como conseguir os arquivos mantidos pela Senior? Já, como eu já falei, né? Tá lá no arquivo de importação, né? Na hora que eu já pegar essas configurações. É, também já aqui outra pergunta já foi dito, né? A classificação tributária com operação é para validar os créditos tanto para entrada como para saída, né? Então faz essa ligação ali, né? Ele vai valer tanto para entrada como para saída, não tem distinção. Vamos ver aqui o Pablo que pergunta, né? Ó, como funcionará o controle de créditos para empresas do ramo imobiliário? Né? Exemplo, incorporadora que realiza compras para o estoque de obras e administrativo. Como funcionaria o controle de débitos gerados na venda de imóveis no módulo de contratos? Incorporadora não emite notas fiscais de venda. Reforçando aqui, né? Não tem, né? Hoje não tem nota, né? Mas em 2027 vão existir notas, né, desses contratos, vai existir a DERE na parte da incorporação, né? Então aqui ele vai ter essa operação rastreada, né? Como não entra em 2026, né, ainda nesse impacto, aqui é mais a gestão aqui dos créditos mesmo, né? Se eu quiser começar a ter visualização de quanto que vai ser o meu crédito nas minhas operações de aquisições. Pessoal, vê que tem bastante perguntas aqui, né? Como a live aqui ela vai ficar gravada, tem gente perguntando, né? Ela fica gravada aqui para vocês podem acessar essas informações. Nós vamos aqui ainda compilar essas perguntas, vamos mandar para vocês. Né? Agradeço, né, a presença de vocês aqui no evento, de ter já participado. Reforço, né? Atualizem a versão, né, a versão 30 pelo menos, né, onde já tem o escopo da reforma, já é possível usar lá a documentação, criar um ambiente de homologação para validar, né, isso é importante, né, para vocês já começarem a parametrizar e sentir, né, o que está sendo feito e construído dentro da reforma, né, e acompanhem nas nossas redes sociais, no portal de documentação, newsletter, né, as próximas versões, né, isso é importante porque o governo ele está construindo a reforma, né, e tem lançamentos e alterações a todo momento, né, e a gente está acompanhando essa evolução do impacto da reforma, né, dentro dos produtos também.
né? Agradeço então a presença de todos aqui, obrigado, uma boa tarde e até a próxima.